Olá, crianças! Como vocês estão? Todos se cuidando muito bem? É isso aí. Hoje é dia de Geografia, sexta-feira, sextou! Aula 10 de Geografia. E o assunto é etnia. Olha, até rimou. O que é etnia? Bom, etnia é uma palavra que deriva de uma outra palavra, de uma palavra grega, etnos, que significa povo. E essa palavra etnos se refere a grupos de pessoas que têm semelhanças, que se identificam por suas semelhanças. Vamos lá. Quais semelhanças? Não importa que tipo de semelhança. Pode ser semelhança física, cultural, de valores, de língua, no caso idioma, né? Biológica, não importa. Que tenham semelhanças. Isso é considerado etnia, tá bem? Não povo no sentido de ser um montão de gente só. Então, e aí eu te pergunto, para definir bem etnia na sua mente, as pessoas do Brasil, que normalmente são bastante variadas, porque nós temos a questão da miscigenação, né? Nós temos características físicas iguais ou semelhantes aos japoneses e aos coreanos, que tem o olhinho puxado, cabelo muito liso, a pele mais um branco mais amarelado. E eles têm características físicas iguais aos alemães? E os alemães são parecidos com as pessoas da Índia? A Índia, o país Índia, onde as pessoas são bem morenas, do cabelo bem liso. Não. Sabe onde a gente consegue perceber bem essa questão da etnia? Apesar de às vezes dar uma misturada, nas Copas, nas Olimpíadas, sim, dá para perceber bem as características físicas das pessoas, porque elas estão lá representando seus países. E, consequentemente, ela sendo daquele país que ela está representando, né, de representação, ela tem normalmente, na maioria das vezes, a característica física mais comum daquele lugar que ela representa. Mas vamos lá. Quais são os fatores de classificação da etnia? Primeiro, o idioma, a língua falada. A língua é utilizada como primeiro fator de classificação de um grupo étnico. Por quê? Porque um grupo étnico, para se comunicar, necessita falar a mesma língua. Aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Nós temos, na verdade, aqui no Brasil, duas línguas oficiais, que é a língua portuguesa e as libras, né? Que é a linguagem para surdo-mudo. Mas temos também os dialetos indígenas, que são utilizados nas tribos indígenas. Todo mundo conhece esses dialetos? Não. Porém, aquele povo, os indígenas, conseguem se comunicar entre si. Então, eles têm uma etnia mais pura, indígena, e podem ser considerados uma etnia diferenciada da gente. Ok, e existem também um grande número de línguas multiétnicas e algumas etnias são multilingües. Por exemplo, o que quer dizer etnia multilingüe? Lugares que têm vários idiomas. O continente africano, por exemplo, tem
mas vários dialetos. Dialetos é formas de se comunicar. Mas existem países lá que falam a língua portuguesa, existem países que falam inglês, outros que falam francês. Sabia disso? É verdade. E além disso, eles têm seus próprios dialetos africanos. Bom, outro fator de classificação é a cultura. É a maneira que esse povo vive, as suas crenças, os detalhes que existem na vida deles. E o outro é a genética, que é a característica física, tá? No Brasil, como isso funciona? O Brasil é uma nação composta por uma grande diversidade étnica. Foi formada a partir da mistura de 5 diferentes fontes migratórias. Nós vimos isso lá na revista 1. A gente vem estudando a respeito devagarinho desde a revista 1. E os nativos que aqui se encontravam, que no caso eram os índios antes da chegada dos portugueses, eram uma fonte de migratória, né? De etnia. Aí teve os portugueses, os negros, os imigrantes europeus e os imigrantes que vieram da Ásia e do Oriente Médio. E isso tudo se misturou. Então, a população brasileira, normalmente, de forma muito comum, é classificada com a seguinte composição étnica: brancos, negros, indígenas, pardos, mulatos, caboclos e cafusos. Não é confuso, é cafuso. Vamos lá saber o que é cada um deles. Os brancos. A maioria da população branca do Brasil tem origem europeia, né? Ou descendência europeia. Já que os espanhóis, os holandeses, italianos, entre outros, vieram para o nosso país também no período colonial. Ok. Nós já vimos na aula de História o que foi o período colonial, que foi o período que o Brasil era colônia de Portugal, quando ele ainda estava sendo colonizado. Os negros, eles vieram como? Nós também falamos na aula de História. Vieram para o Brasil como escravos, para trabalhar, para atuar na produção do açúcar e depois na cultura do café. Por isso que lá na aula de História eu comentei que eles trabalhavam nas grandes fazendas, tá? Os indígenas, eles já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos colonizadores. E nessa época, eles eram em torno de 5 milhões de pessoas. Era muito, muito indígena. Os pardos. Os pardos é uma mistura de branco, negro e indígena. Eu sou parda. Sabia disso? Eu sou parda. E na minha certidão de nascimento está escrito que eu sou parda. Tá lá. A minha cor, parda. Sabe por quê? A minha avó paterna era branca. O meu avô materno era descendente de africano e a minha avó materna era neta de indígena. Então eu sou parda. Os mulatos é uma união entre brancos e negros. Os caboclos descendem da união de brancos e indígenas e os cafusos descendem da união de negros e índios, ok? Agora ficou bem claro, né? Existem conflitos étnicos?
Infelizmente, sim. São esses conflitos étnicos que trazem preconceito, são esses conflitos étnicos que fazem vítimas, inclusive, de ações preconceituosas. E isso não é de agora, isso é desde sempre. Isso acontece. Por isso que muitas vezes a gente vê no jornal muita coisa em relação ao negro, principalmente, né? Mas sim, existe contra outras etnias também, não só contra o negro, tá bom? O que nós temos que ter consciência é também o que nós já falamos na aula de história. Sempre combater o preconceito contra qualquer pessoa e qualquer tipo de preconceito. Vamos lá. Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades a seguir. É muito simples a atividade que você precisa fazer. Primeira, você vai se classificar. De que grupo étnico brasileiro você pertence? A que grupo étnico brasileiro você pertence? E por que você acha isso? Então você vai dar uma conversada aí com a sua família e vai tentar descobrir mais ou menos, pelo menos, a sua descendência e vai escrever aí se você é indígena, se é pardo, se é mulato, se é cafuso, o que você é. Depois, o texto fala sobre os conflitos étnicos, que quando alguém é desmerecido, humilhado, envergonhado por ser de uma determinada etnia. Você já presenciou uma atitude de racismo? E se já, como você agiu? Você vai contar pra gente escrevendo aí. Se não, nunca presenciou, o que você pensa a respeito? E virando a página, tem um cartaz em relação ao racismo. Se fosse você, o artista desse cartaz, que fosse fazer o cartaz, o desenho dele, como você faria? Um cartaz responsável por divulgar o racismo como algo negativo, ou seja, um cartaz contra o racismo. E aí você vai desenhar no quadro logo abaixo, está bem? O importante é o que a gente sempre fala, todos nós somos seres humanos, não importa as nossas características físicas, não importa no que acreditamos, não importa como pensamos, o que importa é que nós nos respeitemos, o que importa é que haja amor entre as pessoas, o que importa é que haja carinho, que haja fraternidade. Isso é o mais importante, porque nós somos, em tese, todos iguais, apesar das nossas diferenças externas. Um beijo no coração e até mais.